Olá, turma! Vamos à explicação da atividade 1 da 15ª semana. Nessa 15ª semana, nós continuamos nosso assunto sobre o continente americano, especificamente o percurso 9, ou capítulo 9, que tem como título América, Posição Geográfica, Relevo e Hidrografia. Nessa 15ª semana, iremos trabalhar principalmente o relevo do continente americano. Só lembrando, o continente americano é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Nós iremos falar sobre o relevo dessas 3 divisões, dessas 3 Américas. Vamos lá. Questão 4A. Conforme a leitura do nosso livro de Geografia, sobre as formas de relevo na porção oeste do continente americano, o que dificulta a fixação humana em áreas próximas à Cordilheira dos Andes? Então, conforme a leitura do nosso livro, na página 82 e 83, qual é a questão que dificulta a fixação humana, a ocupação humana em áreas próximas à Cordilheira dos Andes? Só lembrando que ali na página 84, nós temos a figura 4, que mostra América Físico, ou seja, esse é o tema do mapa, América Físico. E nesse mapa, ele mostra os vários tipos de relevos presentes no continente americano. E nós temos ali a Cordilheira dos Andes, ali na América do Sul. Então, o que dificulta as pessoas habitarem, fixarem nessas áreas próximas à Cordilheira dos Andes? Então, você vai fazer a leitura da página 82, 83 e 84 e você vai conseguir responder essa questão. Questão 4b. Nas planícies da porção oeste do continente americano, se desenvolveram grandes cidades. Cite 2 dessas cidades. Então, você vai também fazer a leitura do nosso livro na página 82, 83 e 84 e você vai verificar que nessas regiões da América, onde tem as planícies na porção oeste, algumas cidades se desenvolveram bastante. Então, você vai citar o nome de 2 dessas cidades. Questão 4c. Marque com X a resposta correta da seguinte pergunta: quais os relevos predominantes, ou seja, aqueles que prevalecem na porção oeste do continente americano? A primeira alternativa diz que os relevos são de planícies, planaltos extensos e depressões. A segunda alternativa diz que é relevos de planícies, planaltos de altitudes elevadas e cadeias montanhosas. E a última alternativa fala-se de planícies, planaltos de altitudes elevadas e depressões. Então, conforme o nosso estudo dessa 15ª semana sobre o relevo no continente americano, nessa porção oeste do nosso continente, qual desses 3 predominam? Ou seja, qual desses 3 prevalece nessa porção oeste do nosso continente? Agora a gente vai para a explicação da atividade 2 da 15ª semana. Ela começa com o 5º tópico, questão 5A. Para fazer a atividade 2 dessa 15ª semana, você vai ter que fazer a leitura da página 84, 85, 86, 87 e 88. A gente vai dar continuidade, então, sobre os relevos do continente americano. A questão 5A diz o seguinte: na porção oeste do continente americano, existem os planaltos de áreas desérticas, como o Vale da Morte, o deserto do Colorado e o deserto do Arizona. Então, de acordo com a leitura do nosso livro, explique a causa que contribuiu para a formação dessas áreas desérticas. Então, qual é a causa, o elemento ou o fenômeno que contribuiu para que houvesse essas áreas desérticas, como ali citado ali na questão, Vale da Morte, o deserto do Colorado e o deserto do Arizona. Então, o que causa contribuiu para a formação dessas áreas desérticas? Continuando a explicação da questão 5A, nós temos aí algumas imagens que mostram as áreas desérticas citadas nessa questão. O Vale da Morte, nos Estados Unidos, deserto do Colorado, também nos Estados Unidos, e o deserto do Arizona, também nos Estados Unidos. Então, é referente a essas áreas desérticas
que aquela questão 5 ela quer saber por que essas áreas se tornaram desérticas. Que fator contribuiu para isso? Questão 5b. Relacione a coluna de acordo com as devidas características referentes aos relevos das porções do continente americano. Bem, nessa 15ª aula, nós falamos sobre os relevos do continente americano. E esses relevos eles estão divididos em três porções. A porção leste, a porção central e a porção oeste. Aí nós temos ali as alternativas. Primeira alternativa, ele fala que a característica dessa porção destacam-se as vastas planícies com terrenos sedimentares, restos, né? Sedimentares fala de restos, de detritos, né? Formados por detritos transportados e depositados pelos rios e pelas geleiras em tempos passados. Então, será que essas características referem-se a relevo da porção leste, da porção central ou da porção oeste? A próxima alternativa diz que apresentam cadeias montanhosas de formação geológica recente, planícies e planaltos de altitudes elevadas. Então, essas características são referentes ao relevo da porção leste, aos relevos da porção central ou ao relevo da porção oeste. E a última alternativa diz: encontra-se as cadeias montanhosas de formações geológicas antigas, extensos planaltos e planícies. Será que essas características de relevo referem-se à porção leste do continente americano, à porção central do continente americano ou à porção oeste do continente americano? Questão 5c. Relacione as imagens dos relevos abaixo conforme suas localizações referente às porções do continente americano. A gente continua trabalhando novamente sobre essas divisões do relevo em 3 porções do continente americano: porção oeste, porção leste e porção central. Só lembrando que essas porções elas referem-se às coordenadas geográficas. Se você for perceber, porção oeste você vai estar localizada na coordenada geográfica oeste, o leste e a central, assim por diante. Então, nós temos ali 3 imagens, né? A primeira imagem, ela refere-se à planície amazônica, a esse relevo de planície amazônica. Será que a porção está localizada na porção oeste do continente americano, na porção leste ou na porção central? A próxima imagem ali é do Planalto do Colorado. A gente pode perceber que é uma foto do Grand Canyon. Esse Planalto do Colorado, que localiza-se nos Estados Unidos, será que está localizado na porção oeste do continente americano, na porção leste ou na porção central? E a última imagem é uma imagem dos Montes Apalaches, também nos Estados Unidos. Será que esses montes eles estão localizados na porção oeste do continente americano, na porção leste ou na porção central do continente americano? Então, você vai observar essas imagens, esses relevos nessas localidades, né? E você vai relacionar conforme as porções. Para finalizar a nossa explicação das atividades dessa 15ª semana, eu quero deixar algumas dicas para você ampliar seus conhecimentos. Segue aí abaixo, né, 2 links que são de um blog de um professor que nesse blog você vai encontrar várias imagens e conteúdos falando sobre o tipo de relevo no continente americano. Então fica a dica para você aprofundar seus conhecimentos.